Oi, quinto ano, tudo bem? Nós vamos dar sequência em Geografia, tá? Lá no capítulo 6, na página 214. Nós vimos um pouquinho sobre as favelas e agora a gente vai falar sobre favelização, tá? As favelas são exemplos da exclusão urbana e da desigualdade social. Seus moradores vivem em condições precárias. Então, o que está de acordo com a favelização? O que tem na favelização? Marginalização socioeconômica, condições precárias de habitação e ocupação irregular. Muitas vezes, esses locais que as pessoas estão ocupando, que constroem as suas casas na favela, são locais impróprios, locais que não têm autorização para a construção de moradias, tá? Então, conclusão, eles estão lá irregularmente, tá? Voltando ali na apostila. Em geral, as favelas são construídas em áreas irregulares, isto é, de ocupação irregular. O que isso significa? Quando vamos escolher um lugar para morar, tentamos selecionar o local que consideramos seguro, confortável, agradável, próximo de serviços e comércios que utilizamos longe de sujeira e de perigo. É ou não é? No caso dos pais de vocês, procuraram morar num local adequado, local com menos sujeiras, local que seria bom, né, para o crescimento e desenvolvimento de vocês, coisa que na favela não tem nada disso, apesar dos pais, né, das pessoas que moram lá querer um local melhor, eles não têm condições, infelizmente. Como muitas pessoas querem viver em locais com essas características, eles tendem a ser mais caros, né, os locais com mais saneamento, os locais com mais limpeza, os locais melhores, eles são mais caros e muitas vezes as pessoas não têm como pagar. Nessa imagem, nós temos a favela da Ponta do Leal, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Olha lá, a casa a gente dá para ver que é feita de pedaços de telha, né, de brasilite, que fala, madeira bem fininha. Conclusão, ou é muito calor, eles passam calor, ou é muito frio, eles passam frio. Não é feita de tijolos como a nossa, né? As pessoas com menos recursos financeiros não conseguem habitar nesses locais e precisam procurar moradias em lugares não tão bons ou até mesmo em lugares considerados impróprios para a construção de moradias. Esses locais são áreas de ocupação irregular porque não estão de acordo com as leis que regulamentam a estrutura urbana. As favelas caracterizam-se pelas condições precárias de habitação. Isso acontece porque são, geralmente, ocupações irregulares, que não contam com infraestrutura urbana, como saneamento básico, energia elétrica regulamentada, água encanada, vias, iluminação pública, etc. Então, essas condições precárias de habitação têm tudo isso. Não tem água encanada, não tem uma infraestrutura boa, não tem saneamento básico, conclusão, pode ter mais doenças. É uma situação bem lamentável, né? Quem mora nesses lugares, dá dó. Além disso, as favelas são fruto da marginalização. E o que é isso? Essa expressão vem da ideia de estar à margem de algo, de não fazer parte de algo. Ela caracteriza o que ocorre com um grupo de pessoas que não têm as condições sociais e econômicas necessárias para uma vida digna de cidadão. É importante compreender que a maior parte das pessoas que vive nessas condições sofre as consequências da desigualdade social e econômica. Quer dizer, essas pessoas são marginalizadas, elas não ficam, entre aspas, elas não estão no padrão da sociedade, conclusão, elas são deixadas de lado, tá? E aí elas têm que procurar um local para morar, se não for na rua, como essa foto que nós estamos vendo, né, do homem dormindo na rua, eles vão procurar um local para morar numa favela. Olha aí no Saiba Mais, na página 216. As favelas não são fenômenos exclusivos do Brasil, quer dizer, não tem só aqui no Brasil, tá? E engana-se quem pensa isso. Elas existem em muitos países do mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento, como os da América Latina. No entanto, o nome dado a essas comunidades varia de acordo com o local e o idioma. Essas denominações próprias mostram que as favelas são também lugares culturais, onde as pessoas desenvolvem uma identidade própria. A ONG Human Rights Watch
Watch, né? Busca realizar trabalhos de divulgação cultural do movimento das favelas do Rio de Janeiro e, nesse sentido, elaborou um mapa interativo com as denominações de favelas em alguns países da América Latina. Veja no mapa a seguir algumas dessas denominações. Olha que interessante, né? Cada lugarzinho aí fala-se a palavra favela de outra forma, né? Tem outra denominação. Aí depois vocês dão uma olhadinha nos nomes, tá? Desigualdade social e espaço urbano. Como vimos, a favelização é o resultado de profunda desigualdade social que é gerada pela concentração de renda e pela falta de políticas voltadas para solucionar os problemas causados pela rápida urbanização dos países em desenvolvimento. Segundo dados do IBGE, no Brasil, 10% de toda a população detém cerca de 43% da renda produzida no país. Isso significa que a maior parte da renda está concentrada nas mãos de poucas pessoas, enquanto os outros 57% da renda devem ser distribuídos entre o restante da população, que equivale a um número bem maior de pessoas. Essa desigualdade existente também em outros países reflete-se na organização do espaço urbano como o fenômeno de segregação espacial, separando a população por áreas, de acordo com o seu nível social e econômico. Quer dizer, separando de acordo com quem ganha mais, quem ganha menos, né? Vamos dizer a real. Se a gente olhar bem essa imagem, nós vamos ver isso mesmo, né? Essa separação entre o rico e o pobre, né? Se vocês observarem essa imagem, ela destaca a segregação espacial, que foi falado aí no texto, que ela destaca a separação de grupos sociais ou étnicos, né? Dentro de determinado espaço. Quer dizer, nas cidades, elas mostram essas diferenças sociais. A gente percebe, né, essas diferenças sociais na arquitetura urbana, da maneira como a cidade foi planejada. Dá para ver aí, gente, é nítido. Olha a separação entre um lugar e outro. Nós temos o quê? Árvores, né? Quer dizer, essa separação está feita por essas árvores, provavelmente tem vias ali, né, ruas ou vias expressas, alguma coisa nesse sentido, que separa certinho o rico do pobre, a parte rica da cidade e a parte pobre da cidade, né? Olha na legenda lá embaixo. Os diversos processos que ocorrem nas cidades contribuem para a sua formação como um espaço desigual. Na foto é possível visualizar os contrastes gerados na ocupação urbana do Rio de Janeiro. Olha a separação, né? Dando sequência, nós vamos lá na página 222, no exercício 4, tá? Nós vamos ler o texto que tem ali para depois responder. Favela também é cultura. Muitas vezes temos a impressão de que as favelas são apenas lugares onde vivem os excluídos e as pessoas de baixa renda. Num primeiro momento a gente pensa isso mesmo, né? Que favela é só das pessoas que ganham pouco, das pessoas excluídas. No entanto, esses espaços são muito ricos em termos de expressões e representações culturais. É o que mostra um levantamento realizado por um projeto universitário sobre as atividades culturais em favelas do Rio de Janeiro. Em todas as favelas, a manifestação mais presente é a música, sobretudo samba, sertanejo, pagode, funk e hip hop. Na Rocinha e no Alemão, são duas favelas, tá? Bem famosas ali do Rio. Foram mapeadas 50 atividades musicais. Em Manguinhos, que é outra favela, 31. Na Cidade de Deus, 29. E no Complexo da Penha, 18. É o caso do DJ JF, da Rocinha, da roda de samba Toa Toa e do baile Charme do Clube do Bolinha, ambos na Cidade de Deus. Então, aqui esse texto está nos mostrando que tem favelas que têm manifestações culturais, que podem ser muito semelhantes às demais locais da cidade. Quer dizer, tem artistas que vêm da favela, tem atores que vêm da favela, né? Os cantores que vêm da favela, então elas também são sinônimo de representações artísticas, tá? Representações culturais. Lá no exercício 4.
Com base nessas informações, responda: que tipos de manifestação cultural são mais presentes no levantamento realizado no Rio de Janeiro? O que foi falado aqui? Que tipo de manifestação cultural tem muito em diversas favelas do Rio de Janeiro? A música, não é? Você conhece esse tipo de manifestação cultural? Sim, com certeza, né? A música. Conte um pouco de sua experiência pessoal. Então, vocês vão, no caso aí, a manifestação cultural presente nas favelas é a música, tá? E aí vocês vão me falar quais, se vocês têm contato, quais vocês gostam, que tipo, pode colocar até nome de cantor, cantora, coloque aqui um pouquinho sobre o gosto de vocês, tá? Pode ser que não seja nenhum desses que foi citado aí no texto, não tem problema nenhum. Cada um tem o seu gosto, tem a sua preferência. Aí vocês contem um pouquinho aqui do gosto e preferência sobre estilos musicais aqui, tá bom? Exercício 5 da página 223. A imagem abaixo retrata duas formas de habitação urbana na cidade de São Bernardo do Campo. Olha a diferença aí de novo, né? Esse espaço urbano aí, ele não é regular, quer dizer que não é igual. E as diferenças sociais que temos aí são visíveis, né? Como no próprio padrão de construção das casas que compõem os bairros da cidade. Olha para cima ali nos prédios e olha o outro lado, né? É uma favela, tá? A infraestrutura também. As ruas dos bairros mais nobres, né, de alto padrão, é de um jeito. Agora, as ruas de favelas são tortuosas. Olha só como que tá projetada as casas aqui. Pode ver que elas fazem até Se vocês forem acompanhar uma linha, elas vão se envergando, né? Elas não vão reto, como os prédios ali do outro lado. Concorda? Os prédios, no caso, né, ali da qualidade de vida dessas pessoas que moram nesses prédios é de alto padrão. Então, as casas são maiores, são mais espaçosas, tem mais áreas verdes, concorda? Diferente do outro lado aqui da favela, concorda? Então, olha só, vocês vão ter que, com base nessa imagem, assinalar a resposta correta. Somente uma, tá? Aí vocês leiam as alternativas e assinalam uma só correta. Dando sequência no capítulo, na página 224, nós vamos falar sobre a urbanização e o meio ambiente. As cidades são o resultado de um longo processo de ocupação do espaço. Esse processo produz um espaço urbano fragmentado em que convivem milhares ou milhões de pessoas das mais variadas origens culturais e condições sociais. Isso faz da cidade um conjunto de lugares interconectados por uma rede de transporte e de comunicação. Nas grandes cidades, as pessoas conhecem, geralmente, somente os fragmentos dos lugares por onde circulam. Trabalho, moradia, lazer, consumo. Não é raro que em cidades maiores as pessoas nunca tenham ido a determinados bairros. Por quê? Em cidades maiores as pessoas vão somente onde precisa, tá? Nós aqui das cidades menores, nós conhecemos mais lugares, né? Nós moramos em um, estudamos em outro, mas podemos conhecer outros bairros. Coisa que da cidade maior é mais difícil da pessoa fazer, tá? Essa visão de apenas parte do espaço urbano cria uma relação de indiferença que impede que as pessoas vejam a cidade de fato como seu lugar. Isso faz com que os cuidados com o espaço em que vivem fiquem em segundo plano. Você possivelmente já percebeu que um dos maiores problemas ambientais da cidade é o lixo. A grande concentração de pessoas em um mesmo espaço e o elevado consumo de mercadorias fazem com que a produção de lixo alcance números alarmantes, quer dizer, números muito grandes. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE, mostra que os brasileiros produzem cerca de 125.281 toneladas de lixo todos os dias. É lixo, hein? Meu Deus! A média das cidades com mais de 500 mil habitantes é a cerca de 1,2 kg de lixo por habitante por dia. Quer dizer, 1,2 kg de lixo por habitante por dia. Pensa, pessoal, meu Deus do céu. Então, se você vive em uma cidade assim, você produz aproximadamente 438 kg de lixo por ano. É muito, não é mesmo? Misericórdia, se é.
Nós temos que mudar nossa visão, né? Nosso jeito de lidar com o nosso lixo, né, pessoal? Observem essas 3 imagens, pessoal. As pessoas costumam jogar lixo no próprio espaço, no próprio lugar que elas mesmas utilizam. É demais, né? Fala a verdade, como ali na praia. Ele vai utilizar essa praia novamente, né? E vai jogar ali para poluir. A moça jogando a garrafinha para fora do carro. Olha a montanha de lixo na calçada. Fala a verdade. E elas não se preocupam com as consequências disso para o meio ambiente e para elas próprias. Não é mesmo? Bom, e para onde vai todo esse lixo? A destinação, quer dizer, o destino, né, do lixo é um dos maiores problemas urbanos. A coleta dos resíduos não é suficiente. Há estimativas de que somente metade do lixo produzido é coletada e uma quantidade menor ainda recebe a destinação adequada, como aterros sanitários, usinas de reciclagem, incineradores e usinas de compostagem. Compostagem, olha ali no vocabulário, é a reciclagem do lixo orgânico, né, de restos de comida, para uso como adubo agrícola em jardins, etc. Então, aqui na primeira foto nós temos um aterro sanitário e aqui na segunda foto nós temos o lixão. Nós já vimos sobre aterro sanitário e lixão no 4º ano, lembra? Aterro sanitário é aquele que é feito um buraco, uma cava grande, coberto com uma lona, né, com tipo uma argila, aí coloca-se o lixo, depois cobre, acimenta, para não sair cheiro e para não poluir nem o ar e nem o solo, não é mesmo? E o lixão é a céu aberto, né? É o que infelizmente polui ar e polui solo. Olha lá na apostila. A maior parte do lixo tem um fim inadequado, quer dizer, errado. Muitas vezes sendo jogada em rios ou lixões clandestinos, o que provoca a contaminação da água e do solo. Ali no exercício 1, olha lá. Vimos que o lixo é um dos maiores problemas ambientais das cidades e a falta de destinação adequada provoca impactos como poluição do solo e da água. O local mais correto para uma cidade destinar o lixo produzido é onde? Aí vocês assinalam a alternativa correta, tá? No exercício 2, da página 226, tem uma tirinha, tá? A tirinha do Armandinho, olha lá. Eu vi você deixar cair o papel. Por que não cuida da sua vida, guri? Estou cuidando. Este é o meu planeta, coroa. Olha que lição de moral que ele deu no homem. Cair o papel, entre aspas, né? Porque eu acredito que o homem jogou o papel no chão, concorda? E o Armandinho tá indignado, concorda? Vai cuidar da sua vida, guri. E realmente ele tá cuidando da vida dele, porque ele ainda é criança. E se continuarem poluindo o ambiente como estão poluindo, as crianças é que sofrerão no futuro, concordam? E as futuras gerações. Então aqui, que vocês, analisando essa tirinha, como eu já falei um pouquinho agora, o que vocês analisam, o que vocês refletem sobre essa atitude desse homem e a atitude do Armandinho? Então, vocês vão descrever aqui as consequências, né, os impactos de se jogar lixo na rua, tá? E referente à atitude desse homem e à atitude do Armandinho, tá bom? Por hoje é só, tá, 5º ano? Fiquem bem, beijinhos, até a próxima!